Alô, meus amigos do Pense Grande. Nas próximas 5 semanas, nosso programa entra em uma edição especial totalmente dedicada ao agronegócio. É o Pense Agro, comandado pelo professor Enio Marquesan, uma das maiores referências do país em manejo agrícola e desenvolvimento do setor primário. Vamos falar de tecnologia, inovação, produtividade e dos desafios reais de quem move o campo todos os dias. Meu nome é Enio Marquesan e este é o programa Pense Agro. Este programa foi criado por Carlos Costa Weber a partir de outro programa, Pense Grande, que ele já apresenta e criou há 4 anos atrás. Portanto, ele segue a mesma linha. Agradecemos ao Grupo Diário pela oportunidade e pelo espaço de divulgar notícias do agro. Os objetivos deste programa. Podemos elencar entre eles 3 objetivos principais. Um deles é apresentar à sociedade, pessoa, entidade, empresas que contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade através do trabalho, da pesquisa, da ciência, da inovação, do empreendedorismo. Outro objetivo é mostrar à sociedade os diferentes segmentos, e o valor que eles têm da cadeia produtiva do agro, oferecendo alimentos de qualidade e também a segurança alimentar a partir do produtor rural. E mais um que a gente pode elencar também é que ele sirva de inspiração, especialmente ao jovem, mas às pessoas que estão assistindo através do relato das histórias das pessoas que aqui vão passar. E qual é a importância do agro? Vamos colocar em 2 aspectos. Primeiro, a importância econômica e a importância social. O agro representa quase 1/3 das riquezas do país, do PIB, representa cerca de 1/3 dos empregos gerados e é responsável por 50% das exportações brasileiras. Esse segmento é muito importante também em função do que ele representa nas pessoas no aspecto alimentar, no dia a dia das pessoas. Então, no alimento que nós temos todo dia, no vestiário que nós temos e também na parte energética. Citamos aí, por exemplo, o álcool utilizado isoladamente ou a gasolina, os óleos vegetais utilizados aí com o biodiesel, e também o aspecto de, por exemplo, o etanol do futuro através do hidrogênio verde, biogás, biometano. Bem, esse é o primeiro programa e nós temos a grande satisfação de ter aqui hoje um colega, ex-professor da universidade, e que está nos visitando. Aproveitamos a passada dele aqui pelo Brasil, ele está no exterior e gentilmente concordou em conversar conosco. É engenheiro agrônomo, foi professor da universidade, repetindo, e deixou aqui uma passagem muito importante quando esteve aqui na nossa instituição. Eu me refiro a Luiz Antônio de Ávila, o amigo Luiz Antônio. Bem-vindo, Luiz Antônio. Muito obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite em vir nesse que é o seu primeiro programa, é uma honra estar aqui, por vários motivos, pela nossa amizade, pelo respeito que eu tenho pela sua carreira e pela sua dedicação ao agro. Eu me espelho muito, sempre me espelhei muito na sua pessoa e na sua trajetória, e por ter sido seu orientado também no mestrado, é uma satisfação estar aqui, eu não tinha como dizer não. Como eu comentei com o colega, o meu rosto não foi feito por rádio, para TV, foi feito por rádio, mas a gente sempre faz uma exceção e também nesses momentos importantes de discussão de pontos que são importantes para ser discutido na TV e no rádio. Obrigado, Luiz. Eu conheço o Luiz há muito tempo, fomos colegas de disciplina, além disso, Então, debatemos muitas questões aí, me lembra, tentando resolver os problemas do Brasil, lembra? Eu cresci muito com esse papo também. Luiz Antônio, conta a tua história aí, é gaúcho, cidade próxima de Santa Maria. Isso. E como é que foi a tua trajetória, até onde tu estás hoje? Podemos resumir numa frase assim, de Cruz Alta para o Mississippi. Uma pergunta bem importante, e eu ontem estava pensando justamente isso, onde que isso iniciou, e resgatando um pouco desse passado e lembrando que meu mentor no agro foi meu pai, que ele tinha 14 filhos, ganhava salário mínimo e a única forma de dar alimento para alguém é produzir seu próprio alimento. Então ele produzia o alimento para que todos os filhos pudessem ter uma segurança alimentar ao longo do ano. Anos ruins, é claro que a segurança alimentar ficava ruim, e anos bons a segurança alimentar era tão boa que ele doava alimento em volta para outras pessoas que não tinham o que comer. E essa história inicial
especial junto com ele, eu aprendi duas coisas. Primeiro, a importância do agro para alimentar, né, para a segurança alimentar e prover o mínimo que um ser humano deve consumir de calorias e ter um bem-estar. E o segundo, eu aprendi que a planta daninha era a minha maior inimiga, porque a minha função era capinar junto com ele. E eu sempre pensava, tem que ter uma forma melhor de fazer isso, porque enxada não é o melhor local, a melhor forma de fazer. E meu pai sempre brincava que ele não gostava da enxada, ele odiava a pessoa que inventou o cabo da enxada. Então foi essa a história inicial, né, da onde que iniciou o agro, tanto que quando eu decidi fazer agronomia, eu sou o único da família que decidiu fazer agronomia. Tem vários formados em várias outras áreas, mas agronomia eu sou o único. Não foi uma surpresa para ele, porque é algo que eu gostava de fazer, né? Porque tinha dois aspectos importantes. Ele trabalhava 10 horas por dia no seu trabalho principal e depois chegava em casa e ele ia trabalhar. Qual era o momento que eu tinha de ficar próximo dele? Era ajudando ele, era capinando. Então, esse era o meu momento com ele, né? O único momento que a gente tinha realmente, porque depois de 2, 3 horas capinando, e de 12 horas de trabalho, tu não vai ter tempo de fazer outras coisas. Então, essa era a nossa conexão. Depois, antes de entrar, quando eu passei em agronomia, como todo mundo que está iniciando a carreira, não sabe para que lado vai na vida, né? Uhum. E como todas as pessoas bem-sucedidas têm uma visão dela, mas ela tem uma visão muito grande de mentores, que meu pai dizia que tu pode aprender de duas formas, com os teus próprios erros ou com os erros e acertos dos outros, ouvindo a opinião dos outros. Então, teve um grande amigo nosso que morava na frente de casa, muito amigo do meu pai na época. Ele disse, não, o Robson quer conversar contigo. E ele soube que tu passou em agronomia e num jogo de sinuca ele falou para mim o que ele gostaria de ter feito se ele tivesse voltado no tempo, e eu consegui construir a partir dali a minha carreira num jogo de sinuca, descontraído, conversando sobre isso. E depois eu tive vários mentores, né? O professor Sérgio Machado, o senhor, o professor Nelson, que são o próprio, depois o Dr. Sensman durante o doutorado. Então, assim, eu acho que esse relato, assim, bem breve, assim, da onde que eu saí, né, como que eu cheguei, que eu escolhi trabalhar na área de plantas daninhas, e também porque que eu escolhi a agricultura. Em relação à carreira em si, né, como o professor mencionou, eu comecei na UFSM porque no meu primeira conversa com o professor Sérgio Machado, eu disse para ele perguntou para mim, o que tu vai querer fazer daqui a 30 anos? Eu disse, não, eu daqui 10 anos eu quero estar no seu lugar. Eu falei assim para ele, e era um guri, né? E ele deve ter olhado assim, que guri arrogante, que ele quer meu lugar. E daí eu disse para ele, não, eu quero estar na mesma posição, sendo professor na UFSM, eu quero ser professor aqui. E esse era o meu objetivo desde o primeiro semestre da graduação, e eu trabalhei essa graduação para isso. E claro, como toda a carreira, ela não é linear, e a vida me levou para outros lugares, me levou para a UFPEL, que eu trabalhei mais 13 anos lá, e agora me levou para o Mississippi, e do Mississippi, pode me perguntar, e daí, o que é o próximo? Eu não tenho uma bola de cristal, mas ela pode me levar para outros lugares melhores, de preferência, né? E que nesse momento, eu não sei que lugar será esse, né? Perfeito. E a gente observa, né, Luiz, tu tinha, me lembro das nossas conversas, tu sempre tinha um plano, um projeto, né, uma proposta, e uma coisa interessante na vida, aprendi isso contigo também. Tu tem que ter metas com tempo determinado, né? E essa coisa aqui, 10 anos eu quero ser professor, né? Tu perseguiu isso e conseguiste. O Luiz passou na nossa universidade aqui. Quantos anos ficaste mesmo aqui, Luiz, como professor? Lembra? 10 anos. 10 anos como professor. E eu lembro da conversa que a gente tinha lá quando tu fez mestrado e para onde tu ia depois, né, fazer o doutorado, né? Que área ia fazer. Uma ideia que podia ser seguida é seguir na mesma área que tu tinha feito teu mestrado, era uma zona de conforto, né? E me lembro que a gente discutia e tu decidiu, eu vou fazer o meu doutorado na área que o Brasil e a região precisa que eu desenvolva conhecimento. Naquela época, nós tínhamos uma demanda muito grande por informações
do destino ambiental dos herbicidas, fundamentalmente herbicidas que nós utilizávamos, como é que degrada isso, como é que ele se comporta no ambiente. E tu contribuíste, tu deixaste um legado importante, que foi um grupo de pesquisa, né? A partir desse teu conhecimento que tu foi buscar no exterior, deixou aqui, ajudou a desenvolver laboratórios, métodos, e com isso depois nós conseguimos transferir isso ao produtor, né? Fazendo uma lavoura mais segura, né? Manejos, que estão até hoje os dados que tu construíste aí, né? Ajudou a construir nas recomendações de arroz. Foi um legado importante que tu tivesse, né? Depois tu foste para Pelotas, né? Continuaste com essa linha de pesquisa, mas aí tu também abriste mais umas áreas, né, Luiz? Sem dúvida. Quando eu cheguei em Pelotas, que quando eu fui me concentrar realmente em trabalhar com plantas daninhas, eu abri várias outras áreas dentro da área de plantas daninhas, mas a parte de fisiologia, de produção e manejo continuou no sangue, né? Quem passou pela várzea, né? Quem passou pela várzea do Marquesan não perde isso que está dentro de nós, né? E essa ideia da meta e também de pensar em fazer um doutorado dentro de uma área que fosse servir o público, né, é uma visão que eu sempre tenho. Nós somos servidores públicos, né? Tanto quando a gente está, mesmo as pessoas que não estão trabalhando dentro de um serviço público, ela também é uma servidor público e serve ao público e serve às suas atividades. E como servidor público, eu não poderia pensar em uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu tinha que pensar em alguma coisa que fosse útil para esse público, e em tudo que eu faço eu tento pensar. Eu comentei com o professor ontem, né, na velhinha que está comprando pão e pagando imposto pelo aquele pão, do trabalho árduo dela, vai lá e paga tanto % de imposto para justamente pagar o nosso salário, pagar a nossa atividade de pesquisa, né? Eu penso muito nisso, que a gente tem que ajudar. Essa é a responsabilidade social, né? Exato. Ajudar quem é que está nos pagando, né? A população, e fazer com que haja um desenvolvimento econômico, social mais avançado. Essa é a nossa função, né? Como servidor público, como pesquisador, e também como educador, né? Então, Essa mensagem é muito importante, né, para a gente internalizar, né? E em Pelotas, tu ajudaste a criar lá também, é que eu te acompanho aí, né, Luiz? Ajudaste a criar um grupo aí onde tornou institucional essa relação aí entre o público e o privado, nessas relações público-privadas, se aproximando das empresas, ou seja, tentando trabalhar em pesquisa naquilo que era uma dor, que é uma necessidade de um determinado segmento da sociedade, não é isso? Foi a Embrapi, né? Explica um pouco para nós aí. Foi bem lembrado, eu trabalhei junto com outros colegas na construção da Embrapi. A ideia inicial a Embrapi se chama Inova Agro. E a ideia inicial da Inova Agro era ter uma parte incubadora, uma parte de fomento tecnológico e uma parte de conexão com a empresa. Então essa era a ideia dessa Inova Agro, e que ela fosse localizada dentro da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, para que as pessoas que estivessem circulando pela faculdade sentissem aquele cheiro de inovação, aquele ambiente. Quer dizer, nós somos muito influenciados pelo ambiente, né? E se a gente está convivendo num ambiente inovador, num ambiente que está promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias ou de novas empresas, isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais aptas a fazer, né? Ou tenham, se desenvolvam para que elas possam fazer isso também. Criar uma cultura, né? Uma cultura e um ambiente onde que aquilo sirva de um fermento que entre dentro das pessoas, e esse fermento dê o estalo para o empreendedor, ou para o inovador, ou para o cientista. Então, essa era a ideia. E no fim surgiu a possibilidade da gente escrever um projeto para a Embrapi, e a gente, assim, não, se a gente for para a Embrapi, a gente vai desviar um pouco do todo, dos três, né? No fim, era pandemia, eu tinha ido tinha sido internado, e
e tinha que fazer uma decisão rápida e a gente fez uma decisão de aplicar. E os colegas, o professor Edinalvo auxiliou também, que é o nosso conhecido professor Edinalvo, e nós submetemos e fomos aprovados como uma unidade Embrapi, e eu fui diretor da unidade por 1 ano e meio antes de eu resolver mudar a minha rota de carreira, né? Mas foi essa história de onde que surgiu, né, e aonde que nós chegamos. Hoje, eu acredito que nós vamos conseguir desenvolver o país como nação, né, como desenvolver economicamente o país, se a gente ampliar essas conexões entre a universidade e a indústria. Muitas vezes a gente está fazendo pesquisa que não interessa nem ao produtor e nem à indústria, e se a gente se aproximar do produtor, a gente começa a fazer mais trabalhos destinado para o produtor, e se a gente se aproximar mais da indústria, a gente começa a aprender com a indústria, a nós inovarmos, né? Aprender com a indústria e eles aprender conosco, usando de uma forma mais eficaz as expertises que as universidades têm. E as expertises das universidades têm, elas devem ser utilizadas para o desenvolvimento econômico e social do país. Porque existe não é uma frase minha, mas a ciência é o motor econômico. A ciência é o motor do desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Então, essa conexão ela é vital. E nós não podemos olhar isso como um pecado, nós temos que olhar isso como uma necessidade que as universidades precisam fazer. Às vezes a gente viveu um tempo aí meio separado com uma bolha, né? Como se a gente sozinho se mantivesse. Felizmente isso está mudando muito, né? E essa interação está acontecendo, sendo necessária, porque quem paga está do outro lado, né? E precisa ter as suas demandas, suas respostas atendidas, né? Como vocês veem, o Luiz tem pesquisa no sangue, né? Ele tem faro pela pesquisa. O Luiz é um cientista hoje, né? E ele hoje está se dedicando também na parte pública como um formador de recursos humanos, é um empreendedor nessa área de formação de recursos humanos. Por onde tu passou, tu deixou esse rastro também, né? E como é que foi essa tua passagem, assim, digamos, do Brasil para Mississippi State University lá, onde tu é professor catedrático? Conta um pouco como é que foi essa passagem, como é que tu chegou lá, como é que se faz essa ponte, essa ligação, Luiz? Que características que tem que ter? O que o profissional tem que cuidar para isso? Né? É uma boa pergunta e ela veio quase que natural, porque na verdade a gente nós vamos ao longo da vida fazendo conexões com diferentes grupos, diferentes pessoas e essas conexões que vão nos ajudar a conduzir a nossa carreira, né? Por exemplo, se eu quero ser empreendedor, sem dúvida eu não vou gastar muito tempo fazendo conexão com cientista, eu vou fazer conexão com quem faz empreendimento, né? Quem está na cadeia produtiva. No meu caso, eu fazia muitas conexões, né? Tem conexão em vários locais do mundo e em algum momento, e eu estava preparado para isso, né? Que o meu pai sempre dizia que tu tem que estar preparado quando o cavalo passar encilhado, né? E eu tenho isso na minha cabeça, assim, bem claro, que eu tenho que estar preparado para todas as oportunidades que aparecerem dentro daquilo que eu quero fazer, dentro daquilo que eu tenho capacidade de fazer. E se eu não tenho capacidade de fazer e eu quero fazer, eu tenho que desenvolver essas capacidades. Que uma das coisas é eu querer sonhar ser alguma coisa e nunca botar energia para desenvolver aquela capacidade, né? Por exemplo, se eu quero ser gestor, e eu já fui gestor, mas se eu quero ser gestor nos Estados Unidos, eu tenho que fazer um investimento de capacitação enorme em algumas habilidades que eu não tenho, que para cá funciona, mas para lá eu não vou conseguir fazer. Perfeito. Então, a gente tem que estar preparado para essas oportunidades. Por isso que é importante saber para onde vai, né? Porque é difícil se preparar para algo que tu não sabe o que é. Eu não sei, para qualquer lugar serve, né? Para quem acha que qualquer coisa que vier, qualquer lugar serve. Não vai chegar a lugar nenhum.
Se tu tem alguma coisa de longo prazo, assim, eu quero chegar na opção A ou B, é bem mais fácil tu preparar e quando surgem essas oportunidades, tu tem a grande dificuldade de fazer as decisões. Né? Então, esses teus contatos, esse teu network, né, essas tuas relações que tu desenvolveu aqui, de congressos, né, foram muito importantes para ti ter sido visto, né, também, né, nesses ambientes. E outra coisa, assim, nessas relações, né, isso serve para qualquer tipo de relação, a gente tem que não ser somente aquele que suga as coisas, tem que ser doador, a gente tem que se doar e doar para as outras pessoas a oportunidade. Então, e nós fizemos isso, né, Enio, quando o professor Enio, que ajudou a escrever o projeto e trouxe o professor Senseman para cá, isso foi uma doação, né, do seu tempo, da sua energia, dividiu sala com o professor, e essas conexões, assim, que são as conexões que ficam, porque não adianta a gente só apertar as mãos num congresso. A gente tem que criar relações duradouras, e as relações duradouras é só quando tem ida e volta, né? Senão... Para que o outro lado sinta também que está sendo acolhido, tem benefício, tem retorno, né? Tem um exemplo, eu estava em casa cortando grama e eu recebo uma mensagem do Joe Messi, dizendo assim, olha, estou na minha 8ª viagem para Uruguai e eu agradeço muito por ti, porque se não fosse você, eu não teria essas conexões. Olha aí. Então... Ele trabalha onde, Joe? Ele trabalha no SDA no Arkansas. E o professor Scott Senseman? Ele é vice-presidente da Universidade do Oklahoma. Ele ficou um tempo aqui, tu que também trabalhasse para a sabática dele ser aqui, né? Exato. Nos ajudou muito aí na construção dessa ideia, né? Muito. E ter ele próximo aquilo, voltando àquela questão do ambiente, né? Ter ele próximo possibilitou tantos vínculos, né? A gente pode listar várias pessoas que tiveram que está próximo do Scott, a gente é nosso amigo, né? Isso. É um privilégio, né? E várias pessoas tiveram essa oportunidade porque ele estava ali, né? Então essas conexões que fazem as oportunidades vir, né? Então, assim, por exemplo, como a gente falou, nós somos cientistas, então essas as conexões que a gente fez e que nós fazemos e continuamos fazendo. Se nós queremos empreender, as conexões vão ser um pouquinho diferentes. Então, a gente tem que fazer conexão dentro daquilo que a gente almeja, né, na nossa carreira e também aonde que nós queremos impactar, não pensando só no eu, né, como carreira, mas sim que tipo de impacto nós queremos causar positivo, né, na sociedade. Que bom, belo papo, né, com o Luiz Antônio de Ávila, que está nos visitando aqui, professor lá no Mississippi, né? E eu me esqueci de agradecer no início também ao Carlinhos Costa Beber, aí, que foi o responsável para eu estar nessa posição aqui. Te agradeço, Carlinhos, e peço a Deus aí que nos ilumine nessa caminhada. Vamos então terminando o primeiro bloco e voltamos em seguida. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo,
onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bem, agora vamos para o segundo bloco. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo, professor Luiz Antônio de Ávila, que atualmente exerce as suas atividades na Universidade do Mississippi. Eu gostaria agora do Luiz de ver os trabalhos que tu está desenvolvendo, as áreas de pesquisa. Eu vejo que a tua grande área de pesquisa, o teu grande foco é a construção de um projeto, né, de resiliência, de sistemas de resiliência de plantas daninhas, né? Já que plantas daninhas é o grande problema, as empresas multinacionais investem uma enormidade de dinheiro em função do controle das resistências que surgem a todo momento. E tu está trabalhando exatamente em cima dessa área. Relata um pouco para nós o que tu pensa nesse projeto para frente, como é que ele pode contribuir para a gente ter mais assertividade, fazer sistemas de custo mais baixo, né, e de uma duração mais longa nesses sistemas. Mais adaptado. Tudo passa por manejo, né, Enio? Nós aprendemos a duras custas que herbicida não é a solução para todos os problemas, ou não é a única, não pode ser a única ferramenta de manejo de plantas daninhas. Então, o nosso programa de pesquisa lá, ele foca justamente nisso, em criar sistemas mais resilientes, principalmente em ambiente sob estresse, né? Que o estresse está em todo momento e às vezes o estresse é maior e aparentemente esses estresses ambientais estão sendo mais frequentes, mais fortes e mais impactantes, principalmente em regiões sensíveis, né? Meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com isso, em tentar desenvolver processos que envolvem várias ideias de manejo para justamente melhorar a longevidade do manejo de plantas daninhas, né? E a longevidade também do herbicida como uma ferramenta. Então, dentro desse aspecto, eu tenho 5 linhas de pesquisas onde que eu posso distribuir essas coisas que eu faço. E claro que baseado muito em demanda do que o produtor precisa, esse é onde que as ideias de pesquisa vêm, né? Essas demandas do que o produtor tem. E segundo, tentar juntar essas demandas com a habilidade do aluno que vai fazer aquela pesquisa. A gente faz pesquisa não ligada a alunos de pós-graduação, fazemos, mas ela é muito pequena. E o nosso foco é usar esse projeto para educar e formar novos cientistas, né? Então essa é o veio da onde que saem essas ideias de pesquisa. Quais são as linhas que a gente trabalha? A gente trabalha com a parte de tecnologia de aplicação, era uma área que eu não trabalhava no Brasil, mas quando a posição foi aberta, essa era uma área que eles precisavam, assim, essa é uma área que a gente precisa. Não, se é a área que tu precisa, é a área que eu vou trabalhar. Por quê? Porque você paga para fazer isso e é a demanda que a localidade tem. Então, eu tenho bastante coisa em tecnologia de aplicação que eu não tinha no passado. Eu também na parte de resistência de plantas daninhas, que eu também não tinha algum projeto, mas não era o meu principal foco de trabalho. Então, nós temos um monitoramento de plantas daninhas em todo o estado, monitorando com foco em 6 plantas daninhas, mas às vezes chegam umas que tu nem espera, né? O produtor envia e tal. 6 principais plantas daninhas, e a gente faz um monitoramento todos os anos, desde o primeiro ano que eu cheguei lá, para resistência de vários herbicidas e tentando buscar algumas soluções. Um outro que é a parte de manejo, assim, que é tentar entender como que nós podemos integrar vários aspectos no sistema produtivo para
ter um sistema um pouco mais resiliente. E dentro dessa área de manejo tem trabalhos com cultura de cobertura, tem um trabalho que a gente iniciou 2 anos atrás com agricultura regenerativa, também trabalhos para entender o que o microbioma afeta a resposta das plantas daninhas a herbicida, o que o microbioma do solo também afeta a persistência do banco de semente de plantas daninhas, entender se a gente, e a gente já tem uns resultados preliminares que dizem que sim, tem um efeito bem grande. Da onde que surgiu essa ideia? Muitas vezes nós recebemos um monte de sementes para testar, a gente testa, daí chega e manda para o produtor, não é resistente. Daí o produtor diz assim, não, mas está sobrando. E daí muitas vezes nós como agrônomo vamos usar aquela da virose, né? O médico não sabe, ele diz que é virose. E nós podemos dizer assim, não, isso é clima, isso é tecnologia de aplicação. E muitas vezes não é clima nem tecnologia de aplicação, tem algo que a gente não trouxe junto, que é o microbioma do solo. E tem nos ajudado a explicar algumas... Essa é a nossa hipótese, essa que a gente essa é uma área meio nova, né, Luiz? É uma área nova, tentando entender... Claro, tem muita gente trabalhando com microbioma na questão de nutrição de plantas, tem muita coisa, tem muitos produtos bons no mercado trabalhando com isso, e o nosso foco é plantas daninhas. É entender, imaginando que se nós identificarmos alguma cepa de micro-organismo que reduz a persistência do banco de semente, é uma ferramenta. Não vai ser solução, mas é uma ferramenta. Se a gente identificar um manejo mais estável e que dê uma habilidade competitiva maior para a planta cultivada, só isso já vai ser um baita ganho em termos de manejo de plantas daninhas. Então essa área tu precisa de especialidades diferentes. Exato. Tu tá num grupo, tens esse grupo, a universidade, como é que tu te relaciona aí? Nós sempre fazemos trabalhos integrados. Tá? Todos os projetos que a gente envia, sempre a gente integra áreas. E nessa área a gente tem um microbiologista do solo que trabalha com um microbioma do solo e ele que nos dá suporte nessa área, né? Desde a parte inicial até a parte de avaliação de transcriptoma, ou transcriptoma não, de sequenciamento do solo, do microbioma do solo, etc. Então a gente faz essas conexões porque a gente não tem tem expertise em tudo, né? Não tem. E a gente não pode ficar só na nossa expertise, senão a gente não faz nada. Claro. Nada de significativo, porque os problemas precisam de integração. Então assim, eu não vou fazer isso porque não é minha expertise. Não, eu vou fazer isso porque é uma demanda e eu vou agregar. E o senhor sabe com quem que eu aprendi isso, né? Esse era o seu mote de trabalho, né? Então é aí que nós trouxemos essa ideia. A outra área, a parte da gente tentar entender, eu gosto muito de fisiologia de plantas, né? E estudei muito fisiologia de plantas. Tentar integrar a parte de fisiologia de plantas e a parte de aprendizado de máquina, para desenvolver sensores para detectar, por exemplo, a presença de herbicidas auxínicos numa deriva, numa planta cultivada. Aí está entrando a inteligência artificial. Inteligência artificial, E essa é uma das áreas que a gente traz de inteligência artificial. Eu também não sou especialista em inteligência artificial. Se tu pedir para mim o computador e fazer, eu não vou saber fazer nada. Tu te aproxima de quem sabe. De quem sabe, e os alunos que saem passam a ser especialistas daquela área. Então, por exemplo, tem um que recém desenvolveu, que fez o primeiro processo, passa o desenvolvimento desse sensor para diferenciar, para detectar auxínicos em videira, e 2 minutos após a videira receber auxínico, a máquina, através dos sensores, já definiu isso aqui por 99% de certeza que é auxínico. E então as próximas fases é fazer outros treinamentos, e essa pessoa saiu com uma formação única, né? Fisiologia, agronomia e
aprendizado de máquina. Então a gente desenvolveu algo muito interessante que o mercado precisa. E formou um recurso humano. Formou um recurso humano importante. Coisa interessante. Outra linha que tu tens é o silenciamento de genes também, né? Isso. Estava olhando no teu currículo. Podia conversar um pouco para nós? Quantas anda nas tuas pesquisas? A gente trabalha nessa parte de silenciamento pós-transcricional, né? Após haver a transcrição. E basicamente é um produto que ele degrada ou destrói o RNA mensageiro e não produz a proteína. Então, esse silenciamento é transitório, não existe mutação, não existe nada disso, é transitório. Então, a ideia desse trabalho, essa tecnologia foi desenvolvida pela Monsanto há muitos anos atrás, e nós pegamos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós desenvolvemos um projeto, estava com as pessoas certas para naquele momento, e a gente aprovou um projeto da FAPEGS na época, que é onde que deu o start de trabalhar com essa tecnologia. E também eu não sou especialista nisso, mas nessa parte de uso como herbicida e também para silenciar genes de resistência, são as áreas que a gente está trabalhando com alguns resultados bem interessantes de planta daninha que não morria com a aplicação do herbicida. A gente aplicou o produto, o RNA, e depois aplicou o herbicida e fez o silenciamento daquele específico gene de resistência. Deve dar uma alegria grande aí conseguir, né? É muito, muito, muito bom mesmo ver o resultado de anos de pesquisa, né? E não é 1 ano, não é 2 anos, são 4 anos de pesquisa nessa área. E também, de quebra, vai sair agora, no final do ano, um doutor formado, e ele sim vai ser especialista em RNAi. Olha aí. Talvez um dos únicos do Brasil, um dos poucos. É um brasileiro que está aqui. Está desenvolvendo aí. Falando, tem muitos estudantes lá entrando nessa área aí, e brasileiros também, Luiz? Lá no nosso grupo nós temos muitos visitantes, né? Muitos alunos visitantes de graduação, de pós-graduação também fazendo sanduíche, professores visitantes também. Eu não sei te dizer os números agora de cabeça, mas e como alunos de mestrado e doutorado pleno, eu tenho 2 brasileiros no grupo. Um trabalha com a parte de drones e aplicação aérea, que é outra área que, dentro da tecnologia de aplicação que a gente trabalha, né? Que é uma demanda muito grande dos produtores americanos, porque é uma tecnologia que está aí, está sendo utilizada e muitas vezes sem um trabalho prévio científico, né? Desse sistema. Então, um está trabalhando nisso e o outro está trabalhando com outro problema que o produtor teve, que é a água que ele está usando para aplicação. A fonte de água não é adequada, né? Um pH muito alto e tem muitos sais, e isso está afetando a eficiência de herbicidas de vários produtores, não é de um produtor, porque a gente não pode também trabalhar só para um. Claro. De vários produtores de uma região, e ele vai trabalhar para tentar solucionar o problema, entender, né, qual é a fonte do problema e tentar solucionar esse problema para os produtores do delta do Mississippi, do delta do rio Mississippi, onde que tem a maior região de produção de soja, de algodão e de milho. Vejo que tu te relaciona também com essa parte com a extensão, né? Lá é diferente o sistema. Podia rapidamente explicar para tu é professor, pesquisador, tu tem parte de tempo de um, de outro? Explica para nós um pouco como é que funciona o sistema. O sistema das universidades, que se chamam de land grants, ou as universidades que foram fundadas para o desenvolvimento da extensão e dos 3 pilares, né? Pesquisa, ensino e extensão. Ela tem professores que têm diferentes, eles chamam de appointments, ou diferentes posições. Por exemplo, 75% do meu tempo é pesquisa, 25% é ensino, eu não tenho nada de extensão. Claro,
eu também faço extensão, não da forma como os extensionistas fazem, mas nós temos professores que têm 100% de extensão, temos professores que têm 80% de extensão e 20% de pesquisa, e temos professores que têm ensino, pesquisa e extensão em diferentes proporções no seu contrato. E o que isso quer dizer? Que ele tem uma responsabilidade. 25% do meu tempo é para ensino, eu tenho que usar esse 25% para ensino porque eu sou pago da fonte ensino para isso. O restante que vem da pesquisa, ele vem especificamente para mim fazer pesquisa. Então, a minha função, 75% do meu tempo, eu tenho que me dedicar à pesquisa e produzir informação para as pessoas que pagam o nosso salário, produzir informação e produzir soluções baseado em ciência e em pesquisa. Então, quando tu leva um projeto ao campo, tu tem que te relacionar com esse pessoal da extensão também, né? Para ou tomar uma amostra ou fazer uma validação de algum resultado, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma troca muito grande. Tem uma troca muito grande, os extensionistas estão sempre disponíveis para fazer parte do ensino, por exemplo. Quem está fazendo extensão pode falar muito mais de problemas de campo do que eu. Claro. Então ele dá aula na disciplina e eu vou e eu ajudo a ele interpretar algum fenômeno, alguma coisa assim, né? Então tem muita troca, sabe? Isso é muito salutar, assim, e tem muita ajuda também. Por exemplo, essa parte de coleta de sementes, nós queremos o maior número de amostras de semente que a gente pode processar. Nós coletamos 500 e poucas no primeiro ano e depois isso vai aumentando ao longo do tempo, né? Ou sendo mais eficiente. E a gente usa bastante a extensão para nos ajudar a chegar nesse produtor e dizer, nós temos um serviço para ti, esse serviço é gratuito e é para testar as plantas daninhas que o senhor acha que é resistente na sua área. E como é que eles recebem vocês, os produtores? Recebem bem? Muito bem. Abrem as porteiras mesmo? Muito bem. Eu tenho muitos experimentos, eu tenho 3 experimentos em área de produtor. E um deles é com a parte de aplicação localizada de herbicida, com Seed in Spray. E o produtor tem equipamento e ele disponibiliza. Teve um dia que ele tirou a tarde inteira só para aplicar os tratamentos do nosso experimento no momento mais conturbado da safra, porque ele sabe da importância disso aí. Ele também quer o resultado. Claro. Ele quer saber a melhor forma de utilizar aquela tecnologia. E as empresas também relacionadas acompanham vocês aí também, né? Sem dúvida, acompanham. Nós temos uma reunião anual da universidade, de todos os extensionistas, todos os pesquisadores de plantas daninhas e todas as empresas fazem uma reunião em setembro. E essa reunião em setembro é justamente onde a ideia do trabalho de qualidade de água veio de uma demanda de um produtor que trouxe para um dos extensionistas, e o extensionista, tem muito problema de ineficiência de herbicida por causa de água. E a água em tal lugar, parece que os produtores estão com problema de eficiência. Então, aí que surgiu. Então, esses são os momentos de interação, sabe? Porque eu não tenho como estar todo o tempo no campo, claro. Eu tenho 25% de ensino, e o meu 25% de ensino toma bem mais do que 25%, e eu tenho um trabalho bem grande de pesquisa para dar suporte. Então isso não me dá esse tempo de ter essas interações. Então eles fazem muito trazer para nós, né, essas ideias. Muito bom papo, Luiz. Nós estamos aqui terminando o segundo bloco com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio de Ávila. Foi formado no Brasil, foi professor aqui, hoje é professor nos Estados Unidos. E nós voltamos já no segundo bloco, terminando essa questão aí. E no terceiro bloco nós voltamos aí discutindo um pouco, aproveitando a experiência dele daqui do Brasil, dos Estados Unidos, para ver a avaliação, a opinião dele, aonde que nós podemos melhorar, podemos avançar. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein?
E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti. O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Voltamos para o terceiro bloco. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo, professor Luiz Antônio de Ava, que está nos visitando aqui no Brasil, de passagem, e trabalha no Mississippi, na Universidade do Mississippi. Luiz, queria saber de ti agora, nós conversamos no segundo bloco, as atividades que tu desenvolve lá, as principais linhas de pesquisa, né, as interações com outros colegas, com o setor também de extensão. Queria ver como é que é o financiamento, como é que funciona o financiamento, de onde vem os recursos para essas pesquisas? Os recursos das pesquisas tem um recurso do governo federal, que é gerido pelo UNIFA, que é vinculado à USDA, e esses recursos, claro, são muito competitivos e normalmente são trabalhos que devem ser regionais e que peguem uma abrangência bastante grande de área. E também, normalmente eles priorizam áreas que não são bem servidas com recursos de pesquisa. E depois, cada commodity, cada produto, soja, um exemplo, milho, algodão, cada vez que eles vão comercializar esse produto, ele é retirado um determinado valor, que eu não vou saber, são centavos por saco ou por hundredweight, são centavos que são retirados disso para ir para um fundo. E esse fundo, por exemplo, o fundo da soja, ele é gerido algumas vezes por uma empresa, outras vezes por um grupo, e normalmente vinculado a produtor, né? O produtor que faz a decisão do uso desse recurso, são bilhões de dólares que vão para esse fundo nacional. Desse fundo nacional, eles pegam uma fração muito significativa, uma fração boa para fomento da cultura, da soja, pelas políticas, fomento de mudança de política pública também. Uma outra que é a parte de fomento para o mercado externo, buscar novos mercados. A soja não é tanto não gasta tanto nisso, mas tem outras commodities que gastam bastante, como o próprio arroz, né? Eles têm um investimento muito grande no fomento do mercado externo, porque o mercado interno é muito pequeno. E depois, uma fração bem significativa, ele é para a pesquisa. E ela é feita da seguinte forma: parte ela é direcionada pela Associação Nacional e parte vai para as associações regionais, ou do estado ou regional. E daí o estado, as associações do estado, que foi o estado que pagou, né, aquele recurso, ele tem lá um board de diretores, e esses diretores são produtores. São produtores e talvez algumas vezes um técnico, que vai ajudar a definir
quais são as políticas ou quais são os projetos, como que eles vão fazer o fomento. Aonde eles precisam mais informação, é isso, Exato, né, Luiz? Exato. Então, por exemplo, assim, da soja, um projeto que eles financiam todos os anos, cultivar de soja. Aqui não tem, quem é que financia? É verdade. E lá, cada estado tem um dinheiro que vai para cultivar de soja, para saber qual é o melhor cultivar de soja naquele momento para aquela região. E o pessoal da extensão que vai aplicar isso usa esses dados, confia nisso, né? Confia nisso, porque ele que gerou. Ele que gerou. O extensionista que vai fazer esse trabalho para os produtores. Os produtores contratam ele, através desses projetos, para fazer esse trabalho para os produtores e os produtores lá no final vão cobrar um relatório. Quais são as 10 melhores cultivares? Essas são as 10 melhores cultivares e ele vai lançar uma sugestão de cultivares no final do ano. Recebe o resultado e esse comitê pode, eventualmente, o ano que vem, não querer um determinado trabalho de pesquisa porque não foi bem apresentado, porque já satisfez a necessidade. Pode acontecer isso também, né? Sem dúvida. Os projetos, eles são renovados a cada ano. Então, eu mandei um projeto, digamos esse de drone. A gente mandou o projeto e eles financiaram por um ano. Então, o aluno entra no doutorado sabendo que ele tem um ano de financiamento. E se o aluno e eu fizer um bom trabalho, ele vai ser renovado por mais um ano. E vai ser renovado por mais um ano. Mas pode chegar num momento assim, olha, tu não entregou, ou essa pesquisa não nos interessa porque já foi publicado, ou porque... E encerrar aquele projeto. Quer dizer, tem que ter entregas, né? Tem que ter entrega. Não tem enrolação, tem que entregar. E é o que eu cobro bastante da nossa equipe, é só entrega. Nós temos que entregar essa informação, porque a gente precisa desse projeto no próximo ano e a gente também, nós temos a necessidade de formar como profissional. E tu precisa de 2 anos, 3 anos ou 4 anos para se formar. Para o teu grupo é uma fonte boa de financiamento essa, né? Sem dúvida. Eu tenho 80% do que eu faço é com recurso dos produtores. Check-off que chama, Check-off, né? Olha aí que coisa interessante, hein? 80% é isso. E o produtor, o check-off do milho, que foi o primeiro ano que eu enviei, eu achei muito interessante, porque era um pré-projeto, era uma página. Eu mandei para eles olharam o meu projeto, os 2 projetos, assim, nós gostamos dos 2, só que se tu alterar para fazer isso, aquilo, aquele outro, nós vamos financiar, e esse aqui, se tu alterar para fazer isso, aquilo, que é o que a gente precisa. Quer dizer, eu não estava errado do que eles poderiam precisar, mas eu não sabia exatamente o que eles precisavam. Mas eles não recusaram, te disseram, faz isso. Faz isso, faz aquilo. Daí eu construí o projeto baseado naquilo que eles precisavam, mandei para eles, aprovaram o orçamento exatamente como eu mandei. Eu acho que a gente pode aprender com isso, né, Luiz, aí também aqui nós. Bem, o tempo é pouco e nós vamos ter que ir agora para a terceira parte, que eu queria aproveitar a tua expertise. O Luiz Antônio, ele foi aluno aqui no Brasil, foi professor no Brasil, foi aluno nos Estados Unidos e é professor nos Estados Unidos. Então, ele tem uma situação ímpar aí, né, de comparar essas situações. O que nós podemos melhorar, Luiz? Onde é que nós podemos avançar mais? Porque a gente tem que avançar e tem que avançar rápido também, né? Porque senão a gente vai ficando para trás em termos de competitividade. Na tua avaliação, conhecendo essas realidades, onde é que nós podemos interferir, né, em gestão, trabalho e tal, para a gente melhorar o nosso processo produtivo, o nosso ensino, a educação, nossos processos? Bom que tu não perguntou dos produtores, né? Porque nós conversamos ontem sobre fazer um paralelo entre o sistema produtivo brasileiro e o sistema produtivo americano. Ótimo. Dentro da porteira, né? Dentro da porteira a gente não perde nada para eles. Se for um produtor ir lá visitar visitar um produtor americano, claro, ele vai trocar experiências e tal, mas ele não vai ver nada muito diferente do que ele faz aqui e às vezes até vai ficar assim, não, mas eu faço melhor do que isso. Então, dentro da porteira a gente é muito bom. Em relação ao ensino, eu acho que nós evoluímos bastante nos últimos anos aqui no Brasil. Nós temos bastante coisas para melhorar em termos de gestão, né? Desde a gestão de projetos, né, de pesquisa, de interação com a comunidade. Eu acho que a universidade aqui ela ainda é muito desconectada
com o mercado, com as pessoas. Nos Estados Unidos eles chamam de stakeholders. Eu não teria uma tradução boa para isso, mas são aqueles que estão pagando imposto, né? São aqueles que precisam do serviço da universidade. Então, salvo algumas poucas exceções, grande parte das universidades estão desconectadas com esse... Ainda não ouve bem esse segmento aí, Exato. As dores, né? E também, exato, não consegue ouvir e não consegue suprir aquilo que as pessoas precisam, o produtor, o consumidor, as empresas, o mercado de trabalho. Então, todos esses processos a gente parece um pouco desconectado, né? E quanto mais, essas conexões nós temos que melhorar bastante, né? Essa parte de conexão com o mercado. Com relação à gestão, né, de projetos e gestão universitária, nós temos que melhorar além dessa questão essa questão de conexão, né? A conexão com o mercado já vai melhorar um monte. Se a gente ficar preso dentro dessa redoma que é o nosso trabalho e é a universidade, a gente não vai evoluir nunca, né? E a gente sempre tem que buscar se conectar e conectando com o mercado a gente vai aprender como gerir o nosso setor, que é um setor público, mas que bem gerido pode ser muito eficiente. Então nós temos que melhorar bastante a nossa eficiência como universidade, né? Por exemplo, a gestão de um projeto, né, Luiz? Tu não te preocupa lá com sair atrás de buscar a carta proposta para comprar meia dúzia de sacos de fertilizantes ou um equipamento X, seja qual for? Tem alguém que faz isso para vocês lá? O sistema está organizado para isso, de modo que você se preocupe com a tua atividade fim, que tu vai ter que entregar, que é ensino de qualidade e uma pesquisa, no teu caso aí. É isso? É isso aí. Para te ter uma ideia, eu não conheço o sistema de prestação de contas de projeto. Toda parte de prestação de contas financeira tem uma pessoa específica que faz prestação de contas. Eu não conheço o sistema de submissão de projeto para qualquer grupo ou de produtores ou OSD, eu não conheço. Existe uma pessoa que faz isso. E ela é paga pelos meus projetos, então eu trago o meu projeto, uma fração do meu projeto vai para pagar essas pessoas e o departamento, e depois o centro, e depois a própria universidade fazem esse serviço para nós. Então a gente não gasta energia em coisas que não são a nossa atividade fim. Então eu sempre digo que o Brasil ele desperdiça muita coisa, né? A primeira coisa que a gente desperdiça muito é cérebros, que é o nosso maior bem que nós temos, qualquer país tem. O único bem importante eu chamo, as pessoas começam a falar, porque tem o nióbio, tem a floresta amazônica, tem isso, tem aquilo. Não, o mais importante é o cérebro. Nós desperdiçamos isso porque a gente não educa eles. E o segundo é a gente desperdiça as pessoas bem formadas para fazer coisas que elas não deveriam fazer. Muitas vezes eu me senti um secretário caro. Perfeito, fazendo coisas que não era tua. Que o secretário poderia fazer. Estão anunciando que já estamos indo para o fim. Eu queria relatar aqui, ontem nós tivemos a reitoria, né, e apresentamos à professora Marta um projeto que a gente chamou aí de embaixadores da UFSM. Ou seja, pegar pessoas como tu, que estão lá na ponta, né, que tem essas conexões todas e que possam ser os nossos contatos aí nesses locais, para receber nossos pós-doc, nossos alunos de doutorado com sanduíche, alunos de mestrado ou graduação, para conhecer novas realidades, né? Ela gostou muito, ficou de analisar esses projetos, os convênios. Eu acho que é uma coisa interessante nesse processo de internacionalização, né? Outro aspecto, o Luiz também se disponibilizou também, o curso de agronomia está trabalhando nesse processo de mentoria acadêmica. O que é? Os alunos, quando entram na universidade, tem grupos, são distribuídos em grupos e tem mentores, né, que vão acompanhá-los, ajudá-los a enxergar melhor este mundo, né? E o Luiz também se dispôs a ser um dos mentores lá nos Estados Unidos para nos ajudar nisso aí. Então o Luiz veio aqui, nós já deixamos ele com 2 tarefas aí e eu acredito muito nesses 2 projetos. Queria te agradecer por isso. Para finalizar, que o tempo está esgotando, Luiz, deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo e que possa levar para a vida aí.
Enio, obrigado pelo convite novamente. Gostaria de deixar como mensagem que nós temos que usar criar oportunidades, estar pronto para quando as oportunidades chegarem, né? E nós temos que ter bem claro o que nós queremos na nossa vida, ou na nossa vida acadêmica, ou na nossa vida profissional, ou dentro da nossa empresa, se a gente é empresário, e saber para que rumo que nós estamos indo. Que aquele que não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Para nós, que gastamos muito tempo para estar aqui, qualquer lugar não serve, né? Perfeito. Então, Luiz, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Seja o nosso embaixador aí, por enquanto, lá no Mississippi, né? Para nos ajudar e levar essa moçada aí, ajudá-los a ter uma outra visão de mundo e melhorar a formação de recursos humanos. Agradecemos então, Luiz, mais uma vez e terminamos o nosso programa.